É isso mesmo, Pan. E muito bom saber que a gente vai conhecer muitas histórias de mulheres fortíssimas aqui no Mulheres, né? E falando em mulheres, vamos falar do corpo feminino, porque na transição da infância para a vida adulta, meninas lidam com intensas mudanças corporais provocadas pelos hormônios da puberdade, né? Que dão boas-vindas aos ciclos menstruais. Por décadas, em todos os meses, a menstruação bate cartão juntamente com vários sintomas da TPM, que só cessam quando o corpo acomoda um bebê. Da gravidez à menopausa, diversas dúvidas surgem, já que a natureza se manifesta de diferentes maneiras ao longo da vida de cada mulher. Para conversarmos sobre as belezas das fases femininas, hoje recebemos o Dr. José Bento aqui no estúdio. Seja bem-vindo, meu querido, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos conversar sobre essas mudanças que são muitas. Vamos. E cada fase tem a sua particularidade, né? E tudo causado por uma quantidade de um líquidozinho tão precioso para a gente, que são os hormônios. Exatamente. A puberdade se inicia uma produção hormonal e o climatério, a diminuição do hormônio com o fim da menstruação, a menopausa, diminui essa quantidade de hormônio e aí você tem todos aqueles sintomas do climatério. É engraçado que as modificações que podem dar naquela menina, né, aquela exuberância, a formação das mamas, do ovário, que ficam maiores, do útero, e aí ela começa a menstruar, ela modifica o cabelo, ela modifica o corpo dela começa a não ter mais aquele formato de corpo de criança, ela tem o formato de violão, os quadris aumentam, e depois no climatério, aquela secura vaginal, aqueles calores, o cabelo perde aquele viço, a mulher diminui a quantidade, o ânimo, diminui a libido, ela não dorme direito, quer dizer, por isso que o melhor amigo dela, né, durante toda essa fase, é o médico, é o ginecologista. Então ela tem que ter sempre um médico para ajudá-la a passar por todos esses Em momentos. todas as fases, né? Até para entender que são situações normais, de que o corpo está passando por isso, entender melhor cada fase para passar melhor por elas, né? Com certeza o médico vai ser o melhor amigo. Vamos começar falando da puberdade, antes de mais nada. Quais são as principais alterações? Você já citou algumas, mas é importante a gente falar também, além das alterações físicas, existem alterações de humor e de comportamentos também, que são tão desafiadoras muitas vezes do que as físicas, né? O que é a puberdade? A puberdade, então, é essa passagem da infância para a idade adulta, né? A puberdade começa através do crescimento dos pelos, né, com 9 anos de idade na menina, dura aproximadamente 2 anos até vir a primeira menstruação. Então, primeiro nós chamamos de telarca, que é o aparecimento dos pelos axilares, os pelos pubianos. Ela começa a ter um cheiro na axila diferente, porque ela começa a transpirar, tudo isso pelo crescimento de um hormônio dos androgênios. Sim. Isso com 9 anos de idade. Isso tudo é muito particular, né? Porque pode acontecer com 9, pode acontecer com 10, dependendo da menina. Alguns sintomas podem ser mais exacerbados em umas meninas do que outras. Por exemplo, acne. Pode ser que tenha, pode ser que não, né? Exatamente. Isso é tudo muito específico, muito particular específico. de cada organismo, né, doutor? Mas, fisiologicamente falando, é com 9 anos que se inicia. O ideal com 9 anos. O ideal. E ela vai, primeira menstruação, com 11, 12 anos de idade. Tá, idealmente. Idealmente. Tá. Agora, se for antes, com 8 anos, com 7 anos, aí a mãe tem que levar o ginecologista ou um pediatra endócrino, porque isso pode estar frente a uma puberdade precoce. E nesses casos tem como intervir ou é importante intervir? É importantíssimo intervir. Primeiro que a menina não tem cabeça para começar a menstruar com 9 anos de idade. Então ela precisa protelar essa primeira menstruação. Segunda coisa, a partir do momento que ela menstrua, ela para de crescer. Ela continua crescendo, mas pouquinho. Então ela tem a parte do estirão, o crescimento rápido, antes da menstruação. Porque a partir do momento que ela menstrua, que tem uma quantidade maior de estrogênio, existe as epífises ósseas, que são aquela região, aquela cartilagem do osso responsável pelo crescimento, elas se solidificam e não cresce mais, ou cresce pouquinho. Tem um crescimento, mas ele é bem lento e bem pequeno comparado ao estirão pré-menarca. Exatamente. Então, tem como você retardar, então,
a partir do momento que você está frente a uma puberdade precoce, antes dos 9 anos de idade. Então é importante ficar atento a esses sinais, né? Atento e atenta, no caso a mãe e o pai, né? Para procurar um médico o mais rápido possível, se esses sinais estiverem muito perto. Porque a partir do momento que menstruar, acabou. Aí você não tem muita coisa para fazer. Aí ela vai ficar com uma estatura mais baixa que as coleguinhas, mais baixa que a família. E aí, os exames para essa detecção, exames de sangue, tem idade óssea também que é importante fazer? Idade óssea que é fundamental. Então, com a idade óssea, você tem a idade cronológica, que é a idade que a menina nasceu, e você tem a idade óssea. E aí você sabe se aquela idade óssea está além da idade cronológica ou abaixo da idade cronológica. Se ela estiver além da idade cronológica, está mais avançada, isso quer dizer que tem que intervir para que haja um equilíbrio entre a cronológica e a idade avançada. Antes da gente chegar na fase adulta, qual é a idade interessante para que a menina vá ao ginecologista pela primeira vez? A partir do primeira menstruação. Então, a partir do momento que ela começa a ter... Às vezes a menina não menstrua, mas já tem algum corrimento. Esse corrimento já é um indício de que ela vai menstruar. Então, nessa fase, ela já tem que procurar um ginecologista. O ginecologista não vai fazer nenhum exame de toque, não vai fazer nenhum exame mais agressivo, mas só vai conversar com essa menina. Vai explicar fisiologicamente o que é uma menstruação, para que serve a menstruação. Então, para ver se ela tem algum sintoma durante a menstruação. O ginecologista vai falar que nos primeiros 2 anos da primeira menstruação, da menarca, que é a primeira menstruação, os primeiros 2 anos são muito irregulares os ciclos. Ela pode ter muita cólica, ela pode ter um fluxo aumentado e pode ter fluxos a cada 40, 50 dias. Isso tudo é normal. É lógico, existe um bom senso para essa normalidade. E aí o ginecologista vai entrar com algum medicamento, alguma orientação para que isso não seja exacerbado. Quer dizer, a menina não pode ficar em casa 2, 3 dias no mês porque está com cólica da menstruação. Morrendo de dor, né? É um sofrimento desnecessário, né? Vamos falar agora, saindo da puberdade, vamos falar daquela fase dos 20 aos 40 anos, que é quando a mulher já está com esse corpo formado, vivendo, né? A sua, não vamos chamar de maturidade ainda, né? Uma fase muito boa da mulher, que inclusive é a fase em que pode acontecer a chegada dos filhos. O que está acontecendo nesse corpo, nessa fase da vida? Bom, nessa fase ela está mantendo relações sexuais, ela tem um parceiro e aí ela deve procurar o ginecologista para usar um método contraceptivo. Existem vários métodos contraceptivos e a gente precisa tirar um mito aqui, que o método contraceptivo vai interferir na fertilidade dessa mulher. Isso não existe, pelo contrário, os métodos contraceptivos hormonais e às vezes os não hormonais também, eles não interferem na fertilidade da mulher. O problema é que a mulher tem uma fertilidade com 20 anos de idade e tem outra fertilidade com 40 anos de idade. Diminui a fertilidade por causa da idade, não por causa do método contraceptivo. Mas ela deve procurar, sim, fazer um uso do método contraceptivo. Existem vários no mercado que podem até ajudar na fertilidade depois, quando ela quiser ter filhos. Agora, presta bem atenção numa coisa que eu vou falar. A mulher, ela tem um prazo de validade na sua fertilidade. Isso quer dizer o seguinte, que até os 35 anos de idade, ela tem uma qualidade, uma quantidade de óvulos nos seus ovários adequadas para ela não ter problemas para engravidar. A partir dos 35 anos de idade, isso começa a cair rapidamente. Então, se você está próximo a essa idade e você não pretende engravidar nos próximos 2, 3, 4 anos, procure um ginecologista para fazer o congelamento dos seus óvulos. Só através do congelamento dos óvulos que ela consegue preservar essa fertilidade. E essa qualidade, né? Captando esses óvulos antes, certo? Não adianta você falar assim, não, vamos fazer atividade física, vamos melhorar a alimentação, vamos dormir, vamos manter o peso adequado. Maravilhoso. Vamos parar de fumar. Isso tudo ajuda, ajuda na saúde. Mas essa idade aqui a gente não controla, né? Não controla. Você já nasce com uma quantidade de óvulos nos seus 2 ovários. Essa quantidade de óvulos vai diminuindo conforme vai passando os anos. Vai passando um mês, você tira um punhadinho de óvulos e joga fora. No outro mês, mesma coisa. E é punhadinho mesmo. Você perde mais ou menos 800 óvulos por mês. É lógico, você nasceu com 400 mil, né? Nasceu com 3 milhões. Mas quando chega na puberdade tem 400 mil. Então você tem 400 mil para gastar. Então você perdendo 800, não vai fazer falta.
vai fazer falta até os 35 anos, mas depois faz muita falta. Ah. Agora, falando desse momento da gravidez, é importante que a mulher se prepare para esse momento tão especial? Hoje existe um conceito, tem um conceito de um professor meu, é o Sérgio Peixoto. É um querido professor, um professor brilhante, e é um conceito de gestação de 12 meses. Ou seja, a gestação continua sendo de 9 meses, lógico, mas 3 meses antes para o preparo dessa gestação. Então ela deve procurar um médico 3 meses antes, fazer um exame ginecológico completo. Existem algumas alterações que às vezes só com o exame que você vai detectar. Então, por exemplo, uma feridinha no colo do útero. Você não sabe como é que está o colo do seu útero. Uma infecção pélvica, um cisto de ovário, uma alteração no intestino, por exemplo, uma disbiose intestinal ou uma verminose, uma infecção urinária. Que são situações que podem ser muito graves durante a gravidez, né? Exatamente, e durante a gravidez pode até dificultar ela para engravidar. E algumas vitaminas que ela também já tem que começar a tomar antes mesmo de engravidar. Então, metilfolato é uma das vitaminas que o ácido fólico, que ela precisa realmente começar a tomar antes. Então, importantíssimo 3 meses antes dela querer engravidar, ela procurar um ginecologista. Ser mulher é cuidado para a vida toda, né? Exatamente. Na verdade, com o organismo, né? A gente tem uma responsabilidade com o nosso corpo, sendo mulher ou sendo homem. A gente vai passar de fase quando eu voltar e vamos falar do climatério, vamos falar de menopausa, assunto super importante também. Daqui a pouquinho eu volto com o Dr. José Bento. Tá bom, querido? Até já. Até porque tem dicas boas aqui também. Vamos agora, então, aproveitando o gancho da Verena, do que ela estava falando sobre o climatério, né? Que nesse momento ela sentiu, teve muitos sintomas, sentiu queda de cabelo, alteração de humor. Esses são alguns dos sintomas que a gente pode começar a sentir nessa pré-menopausa, podemos chamar assim? Pré-menopausa, pode chamar. É o climatério. O climatério é toda a fase que vai de 2 anos antes da menopausa e 2 anos depois. O que é a menopausa? Menopausa é a parada da menstruação. Menarca é a primeira menstruação da menina. Menopausa é a última. É a pausa menstruação. Pausa da menstruação. Mas as mulheres já começam a sentir, às vezes até antes, esses sintomas. Às vezes com 35 anos já começa a sentir um desânimo, uma diminuição na libido, um aumento da gordura abdominal, às vezes uma queda de cabelo, o cabelo perde aquele perde a força, como se perdesse a força. Sabe? Você fica, mas não é possível, acabei de sair do cabeleireiro. Meu cabelo sempre foi tão bom, sempre foi tão forte, agora tá querendo desanimar. Cabelo é uma coisa séria para a mulher, hein? A gente leva na mais alta conta, né, doutor? Exatamente. E aí, e aí? Poxa vida, acabou a vida? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, você está na metade da sua vida, você tem muita coisa para viver em todos os setores emocionais, profissionais, sexuais, familiares, tudo. Você tem a vida toda pela frente. Agora, o que precisa é fazer a sua reposição do hormônio que está faltando. É só isso. Continuar com a atividade física, continuar dormindo cedo, continuar com a boa alimentação. A qualidade de vida é muito importante, mas também fazer a sua reposição. Então quer dizer que esses sintomas a mulher pode começar a sentir anos antes da menopausa? Anos antes da menopausa. Não é assim, num curto espaço de tempo ela começa a avisar que vai chegar, pode ser muito tempo antes. Menopausa é um marco na vida da mulher, da mesma maneira que a menarca é um marco na vida da menina, a primeira menstruação. Você começar a sangrar pela sua vagina, isso é um marco para a menina. Sim. Existe aquela festa toda, e deve-se fazer festa mesmo, porque isso mostra que, sabe, o órgão, o eixo é uma coisa fantástica. O eixo hipotálamo, hipófise e gonadal, os ovários, estão funcionando. É uma das coisas que mostra que está tudo certo, Exato. Né? Que está tudo bem. Exatamente. Apesar de assustador para muitas meninas no começo. Exatamente. Então é um marco para a menina. Como a última menstruação também é um marco para a mulher, e tem um marco que, se para a menina é uma coisa a se comemorar, para a mulher tem uma coisa muito muito triste, porque... Como se estivesse perdendo alguma coisa. Como se estivesse envelhecendo, como se você tivesse assim, olha, a vida é finita, quer dizer, a vida realmente vai chegar ao fim. Então, é um marco nesse sentido, mas não deve ser encarada assim, pelo contrário, deve ser encarada como, opa, preciso me cuidar,
E precisa mesmo. Porque se você se cuida, se você faz a reposição, você evita de ter uma doença que é a doença que mais mata a mulher no Brasil. Qual que é? Doença cardiovascular. Então você evita. Você evita o câncer do intestino. E outra coisa, você evita a osteoporose. Osteoporose também, né? Você evita de ter infecções urinárias, porque aquela secura vaginal. Tem uma paciente que falava para mim assim, doutor, quando eu tenho relação sexual, parece que eu tô... que o meu marido está colocando uma lixa dentro da minha vagina. Olha que coisa louca isso. Não é para ser assim essa fase da vida, né? Não é para ser assim, nem pode ser assim. Então, tem que procurar ajuda e não encarar isso como o fim da vida. Não, pelo contrário. Tem que encarar isso como uma outra fase da vida, e boa. Então, se a mulher, mesmo menstruando regularmente, se de repente ela sente uma diminuição na libido, ou uma irritabilidade, ou uma depressão, como a gente está vendo aqui nesse quadro com os sintomas, ou de repente começa a dormir mal, é importante que ela faça o quê nesse momento? Procure o seu médico para fazer um check-up hormonal, para ver se tem algum hormônio ali que já não está em equilíbrio? Exatamente. Muitas vezes a mulher chega no meu consultório e fala assim, olha, doutor, estou na menopausa, mas não estou sentindo nada. Tá bom, vamos examinar. Vagina completamente seca. Mas como não está sentindo nada? Escuta, e esse excesso de peso, esse aumento da circunferência abdominal, como não está sentindo nada? Então, está sentindo sim. Ela que não está percebendo, mas está sentindo sim. E outra coisa, se você está tendo um desânimo, uma depressão com 40 anos de idade, 42 anos de idade, já pode ser falta de testosterona. Testosterona te dá um up, te dá um ânimo. E testosterona faz músculo, testosterona faz osso. Você vai se sentir melhor, mais animada, aumenta a libido e vai afastar a depressão da sua vida. E para a gente finalizar rapidinho, eu queria que você falasse dos cuidados na terceira idade. Chegou a menopausa, acabou, estamos na terceira idade. Quais são os cuidados nesse momento da vida? Bom, na terceira idade a coisa mais importante que existe, se você for perguntar para todas as pessoas que estão acima dos 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade, qual que é a pior coisa que tem? Ficar sem a família? Não. Ficar sem dinheiro? Não. Ficar sem casa? Não. Ficar sem trabalhar? Não. É ter dependência. Dependência é o fantasma que ronda aquele velhinho, aquela avózinha. Por que isso? A pior coisa que tem é você precisar de alguém para ir no banheiro. Você precisar de alguém para comer. Você precisar de alguém para ligar a televisão, para você fazer qualquer coisa. Essa é a pior coisa. E para evitar isso, você tem que ter músculo. E para ter músculo é atividade física. Então, tem que fazer atividade física. Acima dos 60, 70 anos de idade, você tem uma coisa chamada sarcopenia. Você vai diminuindo a quantidade de músculo. Independente da sua saúde, independente se você está bem, você vai diminuindo a quantidade de músculo. E diminui muito. E para você evitar isso, você tem que estimular o músculo e, às vezes, tomar testosterona, que é um hormônio. Uma atividade física, então, é importantíssima em qualquer fase da vida, mas na terceira idade é inegociável. E é unânime entre todos os médicos. O médico gosta de falar mal de outro médico, tem que né? fazer. Oh, não, essa vitamina aqui, vamos dar outra aqui. Mas existe uma unanimidade entre todos os colegas. É atividade. E de preferência a musculação, né? Para criar músculo mesmo, né? Exatamente. Doutor, obrigada. Que papo importante. Obrigado. Necessário para nós mulheres, né? Sempre esclarecedor. Obrigada mais uma vez pela presença, doutor José Bento. Você faz contato através do site www.drjosebento.com.br e também pode seguir no Instagram, @josebento. Grande beijo para você, meu querido. Até a próxima. Agora a gente...